Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Muitas pessoas confundem ego com orgulho, pura e simplesmente assim. A palavra, de alguma forma que eu não sei explicar, acabou associada, a palavra ego, associada a orgulho. E não é bem assim. O orgulho é apenas um dos efeitos do ego. Assim como a presunção, assim como a arrogância, a petulância, né? Enfim, tudo isso são efeitos, inclusive o medo, aquilo que a gente vê se manifestar como violência, né? A violência é um efeito também do ego. Tudo isso está intrinsecamente ligado ao ego. E eu gosto muito de simplificar. Eu não me importo se isso não está de acordo com as descrições acadêmicas, científicas, porque não é isso que me interessa aqui. Me interessa que cada pessoa que esteja me assistindo consiga entender da forma mais simples possível e não esquecer o que é o ego. E a forma mais simples de entender o ego é entender que o ego é a mente. São a mesma coisa. São os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos traumas, enfim, todos os nossos condicionamentos. A mente é um alien, né, um ser, uma entidade, digamos assim, ilusória, que foi montada desde o dia em que nós nascemos, ou quem sabe até mesmo lá, ainda no útero das nossas mães, conforme a gente respondia a determinados estímulos, né? Enfim, quando a gente nasce, vai sendo colocado para nós determinadas, em primeiro lugar, algumas situações, né? Quando a gente tem fome, a gente chora. Quando a gente quer atenção, carinho, enfim, a gente sorri, a gente começa com pequenos estímulos, né? Que a gente percebe que acabam gerando resultado no nosso ambiente. E isso vai escalando, isso vai se tornando cada vez mais complexo, né? Vai se tornando uma coisa extremamente emocional e através do nosso pensar, né? Quando a gente começa a dominar os pensamentos, também a gente faz isso chama a atenção de forma proposital, mesmo que seja inconsciente, mesmo depois de adultos, não importa. A gente responde pelos nossos atos inconscientes também. Nada fica sem resposta. Toda ação gera uma reação correspondente. Não importa quanto tempo vai levar, isso é muito importante a gente ter noção também. Como nós estamos falando de eternidade aqui, nós não estamos falando de uma vida física. Toda ação vai ter uma resposta dentro daquilo que a gente entende, inclusive, de tempo. Pode ser daqui a 1000 anos, 10.000 anos, não importa. Isso aí, o tempo é uma questão bastante mental e também faz parte do nosso ego, o entendimento que nós temos dessa coisa de tempo. Então, é bom esclarecer, para você sempre lembrar tudo aquilo que é condicionado, todas as suas respostas condicionadas, tudo aquilo que está na sua mente faz parte do seu ego, porque fica mais fácil de compreender assim, fica mais fácil de saber o que você tem que trabalhar, o que você tem que perceber, né? A que você vai prestar atenção, quem é esse eu? Quem é esse eu? Você já parou para pensar? É uma coisa simples, não tem mistério não. Não importa o seu nome, João, Maria, enfim. Quem é João? Da onde surgiu João? Como se formou a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo? Da onde vêm as suas limitações? Tudo isso é digno de reflexão. Mas somente no silêncio é que você vai conseguir perceber essas coisas. No silêncio da mente, principalmente. Não é só o silêncio exterior é mínimo em relação a todo o barulho que existe dentro de você, as suas emoções, os seus sentimentos condicionados, já arraigados, né? Tudo isso
provém do ego. Tudo isso é efeito do ego, as suas mágoas, os seus ressentimentos, né? O perdão é uma coisa interessante, porque o perdão ele nem existiria se não existisse o ego, porque toda ofensa está no ego, somente no ego, na interpretação errônea do ego. E existe semântica também, a semântica atrapalha um pouco, porque a gente pensa assim, então eu tenho que eliminar o ego, dissolver o ego, e não se trata disso. Isso aí nem é interessante aprofundar qual é a terminologia correta, porque isso acaba confundindo. Muitas pessoas debatem, então, eu tenho que ficar com o ego, eu tenho que me desfazer do ego, meu ego é o demônio, então é o ego que é culpado de tudo, como se o ego fosse uma coisa separada. E é engraçado que é o próprio ego que cria a sensação de separação. Nada é separado de nada, a não ser o próprio ego que se julga separado de todo o resto. Inclusive, acontece uma coisa interessante com a gente. Nós, inclusive, achamos que os nossos pensamentos são separados, ou as nossas emoções, enfim, são uma coisa separada de nós mesmos, enquanto a gente não entender que nós é que produzimos o nosso eu falso, é que produz os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Então, eles não são uma coisa separada da gente. A gente tem que observar com a consciência de que nós somos os próprios criadores desses pensamentos, dessas emoções, mesmo que inconscientes. Então se trata de trazer tudo isso, trazer a mente para um estado consciente. Então quando a gente fala de ego, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, não. Maneira de falar, né? Orgulho, presunção, arrogância, né? Todas essas falhas de caráter que a gente fala comumente, né? No jargão popular, na verdade, o ego, na verdade, essas coisas são subprodutos do ego. E se existe uma palavra correta para te dar uma noção do que você tem que fazer com o ego, é aprender, observar. Então, duas palavras: observar e aprender sobre o seu próprio ego. Isso é o autoconhecimento, né? Para saber o que se origina dentro de você, do ego, e o que se origina de uma dimensão mais profunda, que é da consciência, que é o alcance que você já tem já no seu consciente. Então, o que está no seu, a compreensão do mundo, a compreensão da vida é diferente da interpretação. Na compreensão não há interpretação. Quando há interpretação, não há compreensão. Então, para haver compreensão real, não pode haver interpretação. E o ego se trata de interpretação. Então, se você conseguir compreender, observar, ou melhor dizendo, se você conseguir observar o ego e ver quando ele interpreta e quando ele compreende, quando você compreende, no caso, quando há interpretação e quando há compreensão, você se tornará o mestre do ego, porque é disso que se trata. Tornar-se o mestre. Não se trata de dissolver, não se trata de eliminar o ego, mas enfim, mesmo assim, não se apegue às minhas palavras. É uma coisa que você vai compreender quando você tiver passado por isso, não da maneira como eu estou falando, porque, como sempre digo, as palavras mais confundem, mais atrapalham do que ajudam. Então não se apeguem. Não se apeguem em eliminar, aprender sobre o ego, nada disso é importante. Importante mesmo é você estar atento, prestar atenção, tornar-se meditativo. Ser meditativo é ser atento o tempo todo. Não estou falando de sentar 20 minutos lá num quarto separado, isolado para meditar, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de ser meditativo, ser atento o tempo todo, estar presente na sua vida no lugar do ego, no lugar da mente. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. Curtir os vídeos também, se forem do seu agrado. E compartilhar e divulgá-los com seus amigos, com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.